paz do Senhor para os irmãos. Estamos aqui mais uma vez para trazer um resumo da Escola Dominical. Essa aqui é a lição 2, de 12 de julho de 2020, cujo título é As adversidades geram oportunidades. E temos como texto áureo o seguinte: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Gênesis 39, 2. Bom, antes de começarmos, essas lições desse trimestre ela fala só em prosperidade, em alguma coisa, alguns reveses que nós temos em nossas vidas. Então elas trazem exemplos bíblicos para que nós possamos nos espelhar e fazer pelo menos parecido com esses homens fizeram, né? Então, para iniciar, nós vamos... a verdade aplicada também diz o seguinte: uma íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento das crises desta vida. O texto é o texto de Gênesis 37. É interessante, a Bíblia ela começa a história de José em Gênesis 37, mas se vocês observarem, em Gênesis 38, ela fala de uma outra coisa. Ela vai de Gênesis 37, ela pula em Gênesis 38, porque Gênesis 38 fala de Judá e Tamar. Então, alguma coisa tem de importante nesse Gênesis 38, que ele entrou assim na história de José, como se estivesse interrompendo aquela história para trazer um fato que é óbvio que tem uma relevância na Bíblia, né? Mas não é disso que nós vamos falar. Então o texto diz o seguinte, Gênesis 37, E disseram uns aos outros, Eis, lá vem o sonhador Mor, vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram José a sua túnica e a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Bom, nós sabemos de toda essa história, sabemos que lá ele foi comprado por Potifar, que era um oficial da casa do rei, né, do faraó. Como eu falei aqui na semana passada, tanto faraó quanto Abimeleque são títulos, né? Na verdade não são nomes, são títulos. E José foi levado para lá, para a casa do faraó. A primeira coisa que nós temos que ficar atento, e que deixa até uma parte enigmática da Bíblia, né, é que esse negócio de irmãos na Bíblia, aliás, não é só na Bíblia, na igreja também tem alguns irmãos que deixam a desejar, né? Vocês veem que a Bíblia ela começa lá já na família de Adão, uma tragédia entre dois irmãos, Caim e Abel. Caim mata Abel. Depois, quando começa aquela história, não vou nem falar de um dos irmãos, dos filhos de Noé, mas quando começa a história de Abraão, existe um impasse ali, entre os dois irmãos, Isaque e Ismael. E se vocês observarem também, tem um outro irmão, que a Bíblia quase não fala, né, que é o Midian. Ele também é filho de Abraão. Os midianitas são de Midian. Midian foi um dos filhos de Abraão com Quetura. Sara já tinha morrido, Abraão se envolveu lá com a tal de Quetura, e com ela teve 6 filhos. E um desses filhos é de onde originaram os midianitas, né? Era Midian o nome dele. Então, na verdade, nós estamos vendo aqui que a Bíblia vem falando de muitos embates entre irmãos.
E continua assim. Depois dessa história de Abel, de Caim, de Isaac e Ismael, vem agora a outra, de Esaú e Jacó. Isso será uma outra parada. Esaú e Jacó, a Bíblia diz que eles se abrigavam na barriga. Então, essa história de irmãos, elas são, né, interessantes, bastante enigmática. A gente olhar na Bíblia quantas brigas nós vemos aí com irmãos. E com os irmãos de José não foi diferente. Eles fizeram o que fizeram com José, né, e deu no que deu, e esse é o foco da lição, né? A adversidade que José passou em razão de uma inveja, digamos assim, dos irmãos, né? E nós vemos também outras brigas de irmãos. Os irmãos de Davi desfaziam dele, aqueles dois irmãos de Lucas 12, que chama Jesus para opinar sobre a divisão da herança. Nós vemos o exemplo de Marta e Maria em Lucas 10, o exemplo do filho pródigo, né, do irmão do filho pródigo em Lucas 15, e assim, são vários exemplos de irmãos. E a Bíblia diz lá em Marcos 3, 21 também que os irmãos de Jesus não eram lá essa coisa. Os irmãos de Jesus, tem um irmão de Jesus, o Tiago, nem acreditava em Jesus. E os irmãos até sugeriram que prendessem Jesus, né? Então, esse negócio de irmãos, é bom que nós olhemos com bastante cuidado, né? Que a Bíblia nos orienta com tudo que a Bíblia diz, a própria Bíblia diz que tudo quanto foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, está lá escrito, é você olhar com a perspectiva que você deve achar melhor para você, porque às vezes nós olhamos para uma coisa com uma determinada perspectiva e dá errado. Então, é necessário que nós analisemos todos os fatos para que possamos tirar deles o melhor. E o título é basicamente isso aí: as adversidades geram oportunidades. Nós vimos por toda a Bíblia que o povo de Deus, quando passou por uma adversidade, na verdade, aquela adversidade transformou-se num cenário em que muitos homens de Deus aproveitaram aquela oportunidade, né? Se você pegar a história de Gideão, por exemplo, Gideão estava na adversidade, mas ele teve uma oportunidade na adversidade e aproveitou. Agora, o problema é que tem pessoas que não conseguem detectar, em meio à adversidade, o que ele pode tirar de oportunidade. Porque uma coisa é você passar a adversidade, observando a adversidade, retirando dela aquilo que ela pode te ensinar. A adversidade pode ser um professor para você, uma professora, uma pedagoga, mas ela pode também ser vamos dizer assim, aquilo que vai te matar. Então, quando a adversidade, ela tem esses dois lados, ela pode te matar, ela pode te definhar, mas ela pode também servir como uma grande pedagoga, como um grande ensino de Deus para você. E é nesse prisma que nós vamos desenrolar essa lição, né? Vendo uma adversidade que gerou oportunidade. Mas tem um detalhe também. Tem gente que sabe aproveitar a oportunidade, tem outros que não sabem aproveitar a oportunidade. Judas, por exemplo, ele teve adversidade, tudo bem, mas ele teve uma grande oportunidade e não soube aproveitar. Os dois ladrões da cruz, um soube aproveitar a oportunidade, o outro não. Então, estava na cruz, estava na crise, não estava? Mas um viu a perspectiva de salvação, que olhava para a salvação. O outro, e essa perspectiva gerou nele a expectativa, e a expectativa foi concretizada quando Jesus falou para ele, dando como certa aquela salvação dele. Mas tem pessoas que não aproveitam a oportunidade, por razões diversas. E uma das razões que eu quero entrar aqui, aproveitando esse personagem,
né, que é um tipo de Cristo, é a razão de que tem pessoas que não querem as oportunidades. Tem pessoas que são alheias às oportunidades. Eles ficam como se as oportunidades tivessem que vir até eles e falar assim: eu sou a oportunidade. Me pega e me aproveite porque eu sou a oportunidade. Mas não é assim que funciona. Você tem que observar todo o campo, ainda que seja na adversidade, observar para você ver. A Bíblia diz que nós devemos observar tudo e reter o que é bom. Mas você pode falar assim: mas o que se pode reter de bom numa adversidade? A Bíblia diz o quê? Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. Agora, se você não faz parte desse grupo do qual a Bíblia está falando, dos que amam a Deus, então, né, você vai ter que rever seus conceitos. Mas a grande verdade é que nas adversidades sempre aparece oportunidade. Mas tem pessoas que não gostam de trabalhar, por exemplo. E as oportunidades, elas aparecem sim, mas o cara que não gosta, a Bíblia condena o preguiçoso, né? Tem um versículo, né, lá em Provérbio 21, se não me falha a memória, diz que o preguiçoso é aquele que morre desejando, mas nunca de fato põe a mão no trabalho. E Paulo condena isso também. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, se não me falha a memória, em 2 Tessalonicenses 3,10, ele diz: aquele que não quiser trabalhar, também não coma. Então eu quero falar para você o seguinte: as oportunidades que você vai ter na sua adversidade vai culminar num trabalho para você. Não vai cair do céu, como dizem os entendidos por aí. E se você observar, nesse caso aqui, desse personagem bíblico aqui, ele era trabalhador. Que ele, com 17 anos, ele já tomava conta dos irmãos dele, que eram mais velhos do que ele. Você sabe que Jacó, ele teve filho com as duas, vamos dizer assim, amas, né, dele, das mulheres dele, né? Ele casou com Lia, teve filho com Lias, teve filho com a escrava de Lia, com a secretária, vamos dizer assim, de Lia lá, né? Casou depois com Raquel e teve filhos com aquela, vamos dizer, a secretária de Raquel também, né? E teve filhos na sua velhice, mais velho um pouco, com a Raquel, que foram os filhos que ele mais gostava. Os filhos que ele mais gostava. José era o primogênito do relacionamento dele com Raquel, era o mais velho. E ele amava José em razão disso aí. A Bíblia diz que ele amava mais a José do que os outros. E esse negócio de amar mais um filho do que o outro, sempre vamos ver que na Bíblia isso não deu certo, como também não dá certo na vida cotidiana nossa. Esse negócio de você ter predileção, melhor dizendo, por filhos, não dá certo. Como não deu aqui. Já gerou, só nesse fato de eles saberem que Jacó gostava mais de José, já gerou, vamos dizer, uma resistência por parte dos irmãos. Mas o que eu quero falar a respeito de oportunidade de trabalho é que José era trabalhador. A Bíblia diz que ele tomava conta dos irmãos e quando ele foi parar na casa de Potifar, ele fazia tudo. E interessante dizer que nessa trajetória de José, a Bíblia ela deixa bem clara que ele estava em todo lugar onde ele estava. Deus estava com ele. E na casa de Potifar não foi diferente. Deus estava com ele e Potifar, vendo que tudo que ele botava a mão prosperava, Potifar deixou tudo. Ele administrar tudo naquela casa. Então, existe aí uma outra situação que aconteceu nesse episódio quando ele estava na casa de Potifar, que a Bíblia chama esse Potifar de eunuco de Faraó, mas na verdade
esse eunuco não tem a tradução correta, não é uma tradução única para homens castrados, que era muito usual os homens que viviam nos palácios serem castrados. Esses eram chamados de eunuco. Mas, nesse caso, em algumas traduções vai chamar esse Potifar de eunuco de Faraó, mas aí é oficial do rei. Ele tinha um outro, era como se fosse um homem, um ministro de Faraó. Não é aquele eunuco, mesmo se fosse assim, né? Não é aquele eunuco que foi castrado por estar ali junto do harém do Faraó, do rei. Não. Esse termo eunuco é usado em algumas traduções, mas para dizer que era um serviçal do rei. Então vamos colocar isso, acertar isso aí. Interessante que aqui no versículo 28 diz que, passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova e venderam por 20 moedas de prata aos ismaelitas. Pensa numa coisa que poderia até ser pior para José. Na verdade, eram as caravanas, naquele tempo, elas se juntavam, às vezes várias caravanas se juntavam para se fortalecer em razão dos salteadores. Mas quando você vê que passaram os medianitas e ele é vendido para os ismaelitas, na verdade José, que era bisneto de Abraão, Jacó era neto, ele era bisneto de Abraão, se vê praticamente na mão de dois grupos de parentes dele, mas que eram também inimigos, os midianitas que vieram de Midian e os ismaelitas que vieram de Ismael. Então, na verdade, só esse final que José teve dos ismaelitas vendê-lo para o Potifar, no Egito, foi talvez até os melhores dos finais para ele. E ele vai parar lá. E ele era trabalhador. A Bíblia diz que ele era trabalhador, que você vai ver, ele prosperou na casa de Potifar, e quando ele que ele caiu na prisão por causa daquela emboscada que a mulher de Potifar fez, ele gerenciou a prisão, de forma que o capitão da prisão não fazia nada. Você pensar numa prisão de hoje em dia, é até você dizer que o cara era polivalente, porque uma prisão de hoje em dia ela requer muitas coisas, né? É diferente da prisão daquele tempo. Mas naquele tempo já também tinha bastante coisas para se fazer na prisão. E ele fazia tudo. A Bíblia diz que ele fazia tudo na prisão, ao ponto de deixar o capitão da prisão tranquilo. Tudo na mão dele. Até interpretações de preso ele interpretava. Agora você imagina, o cara cuidar para os presos não fugirem, cuidar da alimentação de preso, cuidar da saúde de preso, cuidar de toda a estrutura de limpeza. Hoje em dia, se você pegar, eu já trabalhei em presídios, posso falar isso aí, existe toda uma estrutura, todo um organograma, uma unidade prisional, ela tem todo um organograma que vem desde o diretor até os agentes que tomam conta dos presos. Então, tem uma equipe só para tomar conta, revezando 24/72, tem equipe tem os chefes dessa equipe, tem um chefe de vigilância, tem um chefe de segurança, tem um chefe de classificação, e assim vai. Tem a chefe de administração, são vários setores que tem na prisão que precisam ser preenchidos por pessoas. E José fazia isso tudo. José, ele tomava conta de todos esses departamentos que pudessem existir naquela prisão. É claro que não era como a prisão de hoje, mas o fato é que eu quero dizer o seguinte, que José era trabalhador. Nós não temos aqui não tem como dizer que ele não era trabalhador. Ah, mas Deus era com ele, com certeza, Deus estava com ele, estava. Mas ele tinha qualidades, e essas qualidades a Bíblia fala, né, que quando ele era um cara fiel, quando aquela mulher se oferece para ele, a mulher de Potifar,
Ele diz que não faria isso ao senhor dele, Potifar, para que não cometesse um pecado contra o Senhor, aí nesse caso Deus. Se você observar esse versículo, vai aparecer Senhor com letra minúscula e vai aparecer Senhor com letra maiúscula, que é o temor dele pecar contra Deus. Então, ele tinha as virtudes dele. Se você observar ainda, ele vai lá, né, inclusive aqui a gente vê nessa história, ele não só interpreta o sonho de Faraó, mas diz como Faraó tem que fazer. Isso ali aparece 2 dons do Espírito Santo. Aparece o dom, que é a chamada palavra de conhecimento, que é aquele que faz com que interprete sonhos, né? Isso chama-se palavra de conhecimento, e aparece um segundo dom ali, que é chamada palavra de sabedoria, que tem diferença entre um e outro. A palavra de conhecimento é uma revelação sobrenatural que vem de Deus para aquele que tem esse dom. E a palavra de sabedoria é quando vem a palavra de conhecimento e você diz o que tu vai fazer depois daquela revelação que Deus te deu. O que se deve fazer depois daquela revelação? Ele tem a palavra de conhecimento, revela o sonho, e tem também uma palavra de sabedoria, que é dizer o que tem que ser feito para que aquilo dê certo. Então ele faz tudo isso e entrega na mão de Faraó. Ele fala assim, arruma um cara hábil, inteligente, que possa gerenciar esses 7 anos de fartura, para que quando vierem os 7 anos de seca, eles possam ter o que comer, ter prosperidade nos 7 anos de escassez. Então, na verdade, José tinha virtudes que não foi só simplesmente as oportunidades aconteceram, porque tem gente que tem várias oportunidades até fora da adversidade e não aproveita. Aí tem outros que muito menos. Tem um caso, tem uma eu estava ouvindo de um fato, né, verdadeiro, né, fato real, de que um homem passou a vida dele toda como alcoólatra. E ele teve 2 filhos. E um dos filhos foi acabar numa prisão como alcoólatra. E o repórter, vendo essa história tão interessante, ele foi lá para aquele filho que estava na prisão, entrevistou aquele filho. E um outro filho foi bem sucedido, virou um empresário. Aí, quando eles foram fazer essa enquete com eles dois, falaram, poxa, primeiro foi no cara da prisão. Falou assim, rapaz, seu pai era um bêbado, você veio cair na prisão. Aí o cara falou assim, mas o que você esperava de mim? Meu pai me ensinou o quê? Só beber. O que eu poderia ser? Um bebum como ele. Quando ele chegou para o outro, falou assim, poxa, mas você, seu pai, era um bêbado, bebeu a vida dele todinha, e você se tornou um grande empresário. Ele falou, o que você queria que eu fizesse? O meu pai foi um exemplo para eu não seguir. Então, como é que aparece a adversidade? A adversidade aparece para você olhar com a visão certa. Aqui é o caso daqueles 2 caras que foram para a Índia para ver se funcionava lá o mercado de calçados. Um chega para o patrão que enviou ele e falou assim, olha só, lá não dá, que o pessoal lá anda descalço. Ele tinha essa perspectiva, tinha essa visão. O outro falou, não, lá é um bom lugar para se investir em calçado, porque lá todo mundo anda descalço. Vai ser um maná. Então, o que nós temos que ver? Em meio às adversidades, você tem que saber buscar nessa adversidade aquela adversidade está lhe ensinando, que ela é uma boa pedagoga. A adversidade é uma boa pedagoga, uma boa ensinadora, uma boa professora. Mas se você optar por ficar lamentando, ficar chorando nos cantos, você não vai absorver nada de bom na adversidade. Um exemplo bíblico disso aí é Moisés. Moisés teve 40 anos como príncipe no Egito, depois de ele 40 anos ralando no deserto, com 80 anos, Deus chama ele. Ao que tudo indica, ele já estava tendo até
serviram de motivo de chacota. Falaram, pô, cara, tinha tudo para se dar bem lá no Egito, teve toda a estrutura lá de Faraó, tudo bonitinho, você aprendeu. A Bíblia fala que Moisés foi criado em toda a ciência do Egito, né? Ele era muito inteligente, sabia muita coisa, até a astrologia Moisés conhecia. Mas os 80 anos para ele, não foram, os 40 anos que ele passou no deserto, não foi o fim. Como também não foi o fim para João em Apocalipse. Foi o único. Os outros discípulos já haviam sido mortos, sacrificados, martirizados, e ele estava lá, com quase 100 anos, e mesmo assim trouxe para nós a maior revelação da Bíblia a respeito do nosso futuro, da segunda vinda de Jesus. Então, as oportunidades, elas aparecem. Agora, para nós, cabe pegar essas adversidades, pegar essas oportunidades dentro das adversidades. As adversidades vão acontecer, em toda a vida nossa acontece. Não existe um que não passe a adversidade. Mas a própria vida tem os que conseguem aproveitar o ensino da adversidade e os que não conseguem. Tem pessoas que não conseguem absorver nada na adversidade. Vai morrer daquele jeito, porque a adversidade veio e essa pessoa não consultou a Deus, não teve vamos dizer assim, a sabedoria de absorver o que aquilo estava trazendo para ele de positivo. Porque a adversidade traz coisas positivas também. Amém? Já terminou meu tempo. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.